Graça e paz, queridos. Boa tarde. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, mais uma oportunidade de juntos refletirmos um pouco acerca da palavra de Deus. E aproveite a oportunidade então nesse momento aí para já colocando os seus pedidos de oração, sabe? Coloque diante de Deus os seus pedidos, as suas intenções, que certamente o Senhor estará recebendo e certamente o seu pedido não passará despercebido. Aproveite também e clique aí no joinha, ou seja, dá um like aí também, isso é importante para nós. Se você ainda não se inscreveu, se você está tendo a oportunidade de nos acompanhar nessa tarde, poxa, aproveita a oportunidade também para se inscrever no nosso canal. Você terá acesso aí às programações, sempre uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Então aproveite essa oportunidade também, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos, a nossa reflexão hoje, eu vou iniciar fazendo a seguinte pergunta. Você seria testemunha de alguém? Você seria testemunha de alguma situação que você viu? Pensa rapidamente aí se você estaria disposto, né, a ser testemunha em alguma situação. Algumas vezes a gente assiste a algum filme e a gente percebe que, né, esses filmes, né, policiais, alguma coisa que envolve testemunhas, e a gente percebe como que uma testemunha ela é importante, né? Em muitos casos, em muitos desses filmes aí, séries e tudo mais, a testemunha ela é protegida, né? Há uma proteção em volta da testemunha, porque é uma peça-chave. O comentário dela, o relato dela pode surtir muito efeito, né? Muitas vezes a testemunha ela é colocada em risco, né? Ela se coloca em risco por ser uma testemunha, pelo fato de que muitas das vezes o adversário, os inimigos ali, ou, né, seja lá quem for que tiver interesse em eliminar qualquer relato dessa testemunha, então vai querer fazer de tudo para de fato fazer com que isso de fato aconteça. A testemunha ela é importante, né, nesses processos, porque o juiz ele pode perfeitamente encerrar um caso, encerrar um processo aí judicial justamente por conta da testemunha. Enfim, você seria testemunha de alguém ou de alguma situação? A palavra testemunha, essa expressão é uma expressão grega, martíria, designa o testemunho ou testemunha, né? Alguém convocado para dar perante o povo e a autoridade o relato do que viu em relação ao que está sendo julgado. A testemunha deve estar disposta a garantir a todo custo, inclusive com a sua própria vida, a verdade do seu testemunho. Desta expressão, então, ou do correlato martis, procede em nossa língua portuguesa a expressão mártir. Pois, no mundo grego-romano, no tribunal, a testemunha dava testemunho garantindo a verdade com a sua vida. Hoje a gente percebe que uma testemunha ela estende a mão sobre a Bíblia e ali jura, né, faz o juramento dizendo que dirá a verdade. Antigamente era a vida dessa testemunha. E no caso, né, no contexto do passado, muitas vezes uma testemunha podia sim perder a vida. Então testemunhar ou testemunho nada mais é do que contar algo que você viu, que ocorreu com você ou com qualquer outra pessoa. A grande reflexão, eu diria que começa a partir de agora. E se Jesus fosse vítima e te pedisse entre aspas, para você testemunhar em favor dele? Você negaria o pedido de Jesus? Uma convocação, queridos, ela pode ser informal, né?
poxa, Alcemar, você pode testemunhar ao meu favor, aconteceu isso, né? Uma situação, uma batida de carro, ou uma situação qualquer, né, de um vizinho e tal. Você pode testemunhar para mim e tal. Você tem liberdade para testemunhar ou não, né? E existe a convocação, existe uma convocação informal e existe a convocação formal. Uma convocação formal, ela é obrigatória. Você recebe um documento, uma intimação, e agora você passa então a ser, você é intimado então a ser uma testemunha. E se Jesus te pedisse para você ser uma testemunha dele? A grande diferença é que a convocação de Jesus ela não é informal. A convocação de Jesus, eu coloquei pedisse entre aspas, porque a convocação de Jesus ela é formal. Se nós temos Deus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós vamos simplesmente atender. E Ele nos ordena que sejamos testemunhas, testemunhas vivas dos teus feitos. O título dessa reflexão é A Testemunha de Cristo. E por que eu devo testemunhar a favor de Cristo, Alcemar? Bom, primeiro, como eu acabei de falar, primeiro ponto é porque é uma ordem. Em Atos capítulo 1, versículo 8, né, o versículo que nós separamos aqui, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, por que eu devo testemunhar Cristo? Primeiro, porque é uma ordem. Segundo, porque é um privilégio, né? Sermos testemunhas de Cristo, sermos reconhecidos como homens e mulheres de Cristo, homens e mulheres selecionados para falar a mensagem de Cristo. Devemos nos sentir realmente, queridos, pessoas privilegiadas, né? Por termos essa condição, o poder de falar em nome de Jesus. Termos consciência da presença do amor, da graça, temos consciência da manifestação do poder dele sobre as nossas vidas. Se nós realmente conhecemos a Cristo, tem que ser um privilégio, tem que ser um prazer falar de Jesus, dado o fato de que se você vive Cristo, você desfruta de todas as bênçãos, de todas as maravilhas que Ele tem para nós, todos os dias. As misericórdias do Senhor, como diz a palavra de Deus, elas se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. A graça do Senhor, ela é constante sobre as nossas vidas. Diante só esses dois comentários da misericórdia, e eu poderia citar aqui o infinito amor dele sobre as nossas vidas, seriam motivos mais do que suficientes, então, para nós testemunharmos Cristo nas nossas vidas. Terceiro, por que testemunhar a favor de Cristo? Porque é um ato de amor. Se amamos a Deus, se amamos ao Senhor, nós então vamos testemunhar dele, falar a respeito dele, fazer com que outros conheçam esse Deus maravilhoso, simplesmente porque é um ato de amor. Por que testemunhar a favor de Cristo? Porque é um instrumento de salvação. Testemunharmos Cristo aos outros é um instrumento de salvação. Quantas pessoas podem ser alcançadas pelo Senhor a partir do nosso testemunho? Por meio do seu testemunho, queridos, nós podemos levar muitas pessoas a Cristo. E é para isso que nós estamos aqui, né? É fazer com que outras pessoas conheçam ao Senhor. É fazer com que outras pessoas sigam ao Senhor, né? Mateus diz, ide e fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quais as condições? Quais as condições para testemunhar? Primeiro, precisamos ter um coração aquecido pelo poder do Espírito Santo. Para testemunhar de Deus, para ser uma testemunha viva do amor de Deus, nós precisamos ter o nosso coração aquecido, ardendo, vivendo de fato esse grande amor,
vivendo, permitindo com que o poder do Espírito Santo seja real nas nossas vidas. Condições para testemunhar? Ter convicção da salvação que recebemos. Você, eu, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós tivemos os nossos pecados perdoados pelo Senhor. E agora, se eu realmente sou um servo do Senhor, se eu de fato sou um discípulo do Senhor, eu preciso testemunhar do Senhor. Então eu vou pegar essa minha convicção de salvação, de perdão, né, da parte de Jesus em relação a mim, pegar essa convicção e então fazer com que outros também conheçam e tenham essa mesma oportunidade. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12 diz assim, ó, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós precisamos ter convicção da palavra de Deus no nosso coração se queremos ser testemunhas do Senhor. Nós precisamos ter a certeza das verdades de Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos tomar posse, vivê-las, termos essas verdades como convicção para nós e então temos condições de testemunhar de Deus. Testemunhar do amor de Deus. Condições para testemunhar? Ter integridade de uma vida limpa e transparente, reta, ética, solidária. Precisamos ter essa integridade de vida. E ter integridade de vida é ter uma vida santa, separada. É viver em santidade. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quer ser uma testemunha do Senhor? Então, viva a santidade. 1 Pedro 3,10. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quer ser uma testemunha do Senhor? Diga a verdade. Viva a verdade. Ande todos os dias vivendo os frutos do Espírito. Permitindo com que os frutos do Espírito sejam real na sua vida. Antes, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Seja testemunha viva. Esteja disposto a responder àqueles que te perguntarem, que te questionarem, a responder a razão da esperança que há em você, a razão da alegria que há em você. Deus exige que sejamos santos. O Evangelho determina essa santidade. É o Evangelho que determina essa santidade. É a palavra de Deus. Nós devemos ver a santidade na vida de quem dá testemunho do Evangelho de Cristo. Precisamos enxergar essa santidade. Quer ser uma testemunha viva? Uma verdadeira testemunha de Cristo? Então permita que as pessoas vejam Cristo na sua vida. E como que as pessoas verão Cristo na sua vida? Se você viver a palavra de Deus. Devemos permitir que a verdade ela seja visível, real em nós. Condições para testemunhar? Ter um conhecimento básico das verdades bíblicas. Ou seja, é conhecer a palavra de Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Queridos, precisamos ser testemunhas de Cristo.
Isso não é um pedido, é uma ordem. Isso não é uma convocação informal, que você aceita ou não. Isso é uma convocação oficial, é uma convocação formal e, portanto, é uma convocação obrigatória. Ninguém pode dizer aquilo que não sabe. Ninguém deve dar aquilo que não tem. Ninguém deve testemunhar daquilo que não viu, não viveu ou não vive. Se queremos ser verdadeiras testemunhas de Cristo, devemos testemunhar com eficiência. Isso não se faz sem conhecer a Cristo e a sua palavra. Isso não se faz sem conhecer a verdade. E aí? Você tem sido uma verdadeira testemunha de Cristo? Que esta palavra fique aí no seu coração, que o Espírito Santo encontre liberdade para ministrar ao seu coração, que possamos refletir acerca desta palavra e que essa reflexão possa gerar um comportamento e o verdadeiro comportamento do homem de Deus, que era uma testemunha viva da sua palavra e da sua verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Teremos a oportunidade agora de orarmos por você, orarmos em favor dos seus pedidos aí colocados. Se você ainda não colocou, coloque, fique em liberdade e certamente o Senhor estará atendendo, ouvindo o seu clamor e atendendo a sua necessidade segundo o propósito que está no coração dele. Então vamos orar? Pai, nós te louvamos mais uma vez nesta tarde, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de testemunharmos, de sermos testemunhas vivas da Tua Palavra, testemunhas vivas do Senhor. Pai, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá. Todo aquele que aceita o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida é um grande privilégio para nós, talvez mais do que uma ordenança, Senhor, talvez seja um privilégio poder falar do Senhor. Portanto, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração esta palavra, essa reflexão, que possamos, ó Deus, nos posicionar como verdadeiros homens do Senhor, mulheres do Senhor, que façam a diferença na vida de outras pessoas, testemunhando então acerca da Tua verdade. Por favor, ó Deus, neste momento também apresentamos diante do Senhor os pedidos dos meus irmãos que apresentaram aí no chat. Pai, em nome de Jesus, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que conhece as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas inquietações, tudo aquilo que tem passado pelo coração de cada um de nós, o Senhor conhece todas as coisas. Portanto, ó Deus, vai de encontro às nossas necessidades nesta hora, agindo, Deus, de maneira favorável para que o nome do Senhor seja glorificado, ó Deus, e favorável significa dizer que a vontade do Senhor possa prevalecer nas nossas vidas. Mas, ó Deus, apresentamos no altar do Senhor, na certeza de que certamente o Senhor tem recebido os nossos pedidos e certamente agirá conforme aquilo que está no coração do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, agradecidos, ó Deus, por tamanha graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, tão somente por sermos, ó Deus, testemunhas do Senhor aqui nesta terra. Nós te louvamos hoje e sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Linda tarde para você.